Quem nos ajuda a entender essa questão do IOF e o momento político do governo é o nosso colunista Tony Volpon, ex-diretor do Banco Central Brasileiro. Seja bem-vindo, Tony. Muito obrigado pela participação. Ótimo dia a você. Bom dia. Como é que a gente fica, Tony? Que bagunça essa do IOF, hein? Um decreto votado de surpresa, pelo menos para quem acompanha de fora, porque parece que o Hugo Mota já tinha dado todos os indícios de que sim, votaria este PDL na semana passada. E agora a gente fica sem alternativa para arrecadar neste ano. Tem um buraco aí de 20 bi para o governo tirar do chapéu um dinheiro para conseguir fechar as contas neste ano. Tem que ver essa questão né, do Supremo, né? Se o Supremo vai ajudar o governo a tampar essa conta, né? Afirmando o direito do Executivo de fazer tributos regulatórios, né? Que eu acho que vai ser o argumento. Não sou advogado, não sei se esse argumento vai vingar ou não, mas né, tudo que eu leio na imprensa parece que esse talvez seja o caminho. O mais interessante politicamente é esse embate que eu acho muito perigoso para o governo de tentar colocar o Congresso como sendo, né, entre aspas, inimigo do povo, né, aquele que não quer tributar os, entre aspas, ricos a favor, né, a favor do povo, né? Esse tipo de né, polarização de classe, luta de classe, que eu acho que já teve mais resonância no passado, na sociedade brasileira. Primeiro, eu acho que politicamente não vai vingar, porque eu acho que houve muitas mudanças nesses últimos anos né, na sociedade brasileira para você vender esse velho peixe como alguma coisa efetiva. Então, acho que não vai né, de uma maneira relevante mudar as pesquisas de opinião, que são francamente né, contra o governo. E segundo, né, como a gente viu nessa resposta do Gubota, né, você está colocando né, o Congresso, o governo precisa do Congresso, né, não é só essa questão do IOF, mas tem várias outras pautas, e você está colocando eles no lugar de inimigo. Eu acho que, né, na situação atual é uma aposta muito arriscada, porque é aquela história, pode vir o troco, e o troco pode vir de várias maneiras para prejudicar o governo ainda mais. Então, eu acho que né, eles estão tomando, né, talvez até por desespero ou falta de melhores ideias, né, uma aposta muito arriscada. Perfeito. Isso aumenta risco, ô Tony, quando o investidor olha de fora e fala, pô, vou apostar no Brasil, vou colocar dinheiro no Brasil, olha para esta disputa judicial entre um poder e outro, vai aumentar imposto, não vai. Isso é risco, isso é talvez uma dívida mais cara que a gente pode ter que emitir por conta dessas lambanças jurídicas, que agora pode ser envolvido o STF também. Não ajuda, obviamente, né? Aquele tipo de ruído, investidor, especialmente investidor global, ele gosta de jogar uma situação que ele consiga entender que é baseado mais em fatos, né? O portfolio manager que está sentado lá em Londres, Nova York, Noruega, onde que seja, né? Não quer ficar pensando muito sobre o STF. Então, isso é o tipo de né, risco idiosincrático que não é bom. Agora, pelo outro lado, né, aponta alguma direção que talvez né, seja positivo para os mercados né, e a tendência, vamos dizer, né, para os próximos meses ou anos. Primeiro, né, que chegamos no limite de tentar fazer ajuste fiscal com o aumento da carga tributária. Acho que isso está ficando mais claro. Então, isso forçará o sistema a encarar a questão das despesas. E a gente sabe todas as limitações do ciclo político, que ninguém vai mexer em previdência, por exemplo, antes da eleição. Todo mundo sabe disso, os investidores sabem disso. Mas se a gente consegue armar né, uma situação onde o sistema como um todo né, implicitamente reconheça que vai ter que fazer alguma coisa depois da eleição, até independentemente de quem ganha essa eleição, esse tipo de possibilidade de ajuste fiscal mais estrutural vindo num prazo que o mercado consiga ver, porque ele tem a ver com né, a data da eleição, e todos nós conhecemos a data da eleição, pode sustentar os mercados, né? Pode sustentar uma tendência positiva para os mercados brasileiros, né? Lembrando, né, como a gente já comentou aqui várias vezes, né, porque por várias métricas os mercados brasileiros são baratos. Então, se você está comprando alguma coisa barata,
né, objetivamente, com uma possibilidade de uma mudança positiva daqui a 1 ano e meio, alguma coisa do tipo. Então, isso não é uma má aposta, razão pelo qual eu acho que os mercados brasileiros, Bolsa Brasileira, câmbio, etc., de fato devem continuar a performar bem, independentemente dessa briga Congresso Executivo. O pessoal fala muito em risco fiscal, Tony. Fala, ó, 2027 é crítico, a gente não vai passar 2027 sem uma crise fiscal, talvez com estrangulamento das contas públicas. Esses são alguns alertas feitos, por exemplo, pela Instituição Fiscal Independente do Senado algumas semanas atrás. O governo e o Congresso estão em um embate franco, trocando acusações, falando em nós contra eles, falando em morde e assopra. Eu queria entender até onde a gente pode levar, esticar essa corda, porque 2027 está logo aí, se a gente deixar pautas de arrecadação, por exemplo, para o próximo ano, só vai valer mesmo em 2027 e tem eleição no meio do caminho e parece que o Congresso não está muito disposto a votar os projetos de aumento de arrecadação do governo, pelo menos não neste ano. A gente está assim, está chegando perto da beira do precipício ou não é tão grave assim, não há catástrofe? Eu queria a tua percepção sobre este tal risco fiscal que a gente vive e a dificuldade do governo de aprovar essas pautas no Congresso que são necessárias para tentar mitigar esse risco fiscal. O que a gente está vendo é a falência virtual do arcabouço fiscal como desenhado, né? O governo, eu já falei isso 500 vezes, vou me repetir, né? O governo teve uma chance de colocar o arcabouço fiscal numa trajetória sustentável no ano passado, porque você tinha uma janela para fazer alguma coisa entre a eleição municipal, né, e a iminência do ciclo da eleição presidencial. E as medidas, acho que né, a gente acompanhou aquela história, né? Várias medidas foram apresentadas que poderiam ter chegado a essa sustentabilidade e foram rejeitadas pelo presidente Lula, né? O que acabou saindo é um pacotinho com a ideia de, né, fazer o ajuste de imposto de renda, né, e foi por causa disso que a gente teve toda aquela reação negativa do mercado. Isso não mudou, né? O que a gente está vendo agora é uma tentativa de meio que dar uma sobrevida ao arcabouço fiscal, aumentando ainda mais a tributação. Né? Foi isso que esse IOF, né, e as outras medidas que estão sendo sugeridas. Se o Congresso rejeitar, né, e de novo, tem essa questão do STF, que eu não sei o que vai acontecer com isso. Se rejeitar, aí a gente está simplesmente, vamos dizer, reconhecendo a valor presente alguma coisa que todo mundo já reconheceu, né, que esse arcabouço fiscal falhou, né, ele não se sustenta e alguma coisa vai ter que ser feito, seja, né, provavelmente depois da eleição. Né? Então, assim, quando você olha para o quadro como um todo, você pode ver o copo, da verdade, quer dizer, tá meio cheio, meio vazio, né? O meio vazio é que realmente, se nada foi feito, as contas entrarão em colapso em 27, porque você não vai ter dinheiro para pagar as despesas discricionárias, então você vai ter aquele famoso apagão, então você vai ter que fazer alguma coisa. O copo meio cheio, né, é que exatamente essa crise, exatamente esse desafio pode finalmente, no início de governo, fazer este governo, qual for o governo, né, começar a executar as reformas necessárias para, de novo, ter uma situação fiscal sustentável. A grande questão é que eu acho que certamente este governo, né, como foi o caso do governo Dilma em 2014, não vai travar a eleição avisando que vai ter que fazer um ajuste no início do governo. E aí, se porventura, né, o presidente Lula ganhar a eleição e tentar fazer um ajuste depois, vai rolar aquela questão do estelionato eleitoral e vai ser muito mais difícil, né, fazer o ajuste. E a gente, né, acompanhamos o que aconteceu com o governo Dilma numa situação similar, né? Em 2014 também estava bem claro que a situação era insustentável, né, que um ajuste muito forte deveria ser feito. A Dilma ganha a campanha, né, por uma margem muito pequena, não dizendo isso, né, não admitindo isso, mas logo depois da eleição traz o Joaquim Levy e tenta fazer um ajuste, mas aí, né, não deu certo, em parte por essa falta de credibilidade. Então, acho que o risco maior é esse. Né? Você acaba tendo uma vitória da esquerda em 2026, uma coisa que eu não espero, eu acho que o PT vai perder a eleição de 2026,
Mas, se porventura ganhar, né, que tipo de credibilidade eles terão para fazer o ajuste? Porque eu acho que o ajuste vai se impor, né, não vai ser uma escolha. Simplesmente eles com o Congresso, né, o executivo, quem seja o presidente, vai ter que escolher que tipo de ajuste fazer. Tony, eu estou dando uma olhada no nosso cronograma aqui de jornal e eu queria destacar uma notícia contigo. A gente vai falar mais aprofundadamente sobre isso daqui a um pouquinho. Mas a ANEEL e a ANP, que são duas agências importantíssimas reguladoras aqui no Brasil, já emitiram alertas, já vieram a público falar que estão funcionando com o menor orçamento dos últimos 10 anos, porque os contingenciamentos e bloqueios do governo acabaram tirando orçamento dessas agências reguladoras. É aí que começa o problema, é quando começa a faltar dinheiro para a estrutura do Estado, é a agência reguladora sofrendo Sim. cortes, tendo dificuldade com o problema. A gente já está vendo o início deste problema começando aqui em 2025. Esse é o estrangulamento do gasto discricionário. A gente tem que lembrar que você teve um forte ajuste fiscal feito de uma maneira, até um certo ponto, insustentável pelo último governo. Aí você teve a PEC da transição, que aumentou muito os gastos. Você teve um aumento de gasto primário de 10, 15% ano sobre ano naquele momento, né, para repor o Estado como um governo de esquerda gostaria de ter esse Estado. E você teve um aumento de arrecadação também, porque a economia estava e está crescendo relativamente bem, né, nesses últimos anos. Só que esse aumento de arrecadação não é o suficiente para conter o crescimento acelerado dos gastos obrigatórios, especialmente pela vinculação de várias rúbricas com o salário mínimo, né? E o salário mínimo acompanhando, tendo um crescimento real. A gente tem que lembrar que o Brasil é o único país do mundo que vincula ou indexa previdência ao salário mínimo, e o salário mínimo tem ganho real, não somente, né, reposição da inflação. Esse problema terá que ser enfrentado em algum momento, porque não existe como você ter e comunicar ao mercado uma trajetória sustentável fiscal sem resolver esse pecado original que já se exauriu de você vincular previdência ao salário mínimo e o salário mínimo vinculado ao crescimento da economia mais inflação. Alguma coisa nisto vai ter que mudar, né? Eu até queria citar aqui um estudo feito pelo pessoal do IBRE, mostrando, por exemplo, né, que à medida que muitos brasileiros optaram pela designação de microempreendedor, de como eles não estão contribuindo, né, nem de perto o que devem receber pela Previdência atual, pelas regras atuais da Previdência, e está criando um buraco atorial enorme. Então, você tem problemas desse tipo ligados ao fato que você tem uma população envelhecendo e queda também de natalidade, quer dizer, menos trabalhadores jovens para suportar, né, uma carga muito grande de previdência. Então, essa equação vai ter que ser enfrentada. Ela será enfrentada por reformas ou será enfrentada por uma profunda crise financeira que há de chegar em algum momento, porque haverá um momento, se o sistema político não enfrentar esses problemas estruturais, né, que os financiadores da dívida não serão cooptados a ficar financiando a dívida nem por uma Selic de 15%, porque a Selic está em 15%, porque esse é o prêmio necessário que você tem que pagar para os detentores da dívida, ficar financiando uma dívida esperando, né, que haja de fato uma reforma em algum momento para tornar aquilo sustentável. Perfeito. E aí, olhando lá para fora, mudando de alhos para bugalhos, Tony. Semana bastante importante para os Estados Unidos. Tem votação do projeto orçamentário de Donald Trump e tem a última semana de negociações antes do final da tal trégua de 90 dias. Já acaba na próxima semana. Qual que é a tua percepção? Parece que as coisas estão se encaminhando para duas vitórias de Donald Trump, ou há ainda algumas pedras no caminho do republicano no Senado dos Estados Unidos e também nestes acordos que ainda não saíram do papel com outras grandes economias? Eu acho que o Trump já aprendeu que, tudo bem, ele pode ficar jogando esse jogo, né, ameaça, retira, mas não, né, a gente não vai ter outro Liberation Day, né?
um grande estrutural aumento de tarifas. Eu acho que vai ter extensão, né? Por exemplo, ele estava negociando com o Canadá, não ficou feliz que o Canadá queria começar a tributar o Big Tech americano, retirou, né, encerrou a negociação, o Canadá voltou e retirou o imposto. E agora as negociações vão, de fato, continuar. Então vai ter esse jogo, né, que vai depender do estado de cada negociação, mas eu não acho que em função, né, eles simplesmente vão estender esse deadline, né? Então não acho que vai ter nada ruim desse tipo. Eu acho que o Big Beautiful Bill, né, que é o projeto orçamentário do Trump, vai passar, né? Eu acho que ele tem controle pleno sobre o partido, né? Até um senador que disse que não ia votar a favor da medida, né? O Trump atacou ele, disse que ele iria colocar alguém para concorrer, né, contra ele na eleição, né, para ser o candidato republicano, e ele anunciou que não vai concorrer mais ao Senado na próxima eleição. Então, quem quiser ainda ter uma carreira política no Partido Republicano vai acabar, né, fazendo mais ou menos o que o Donald Trump vai querer, e ele quer que isso de fato seja, né, aprovado até o feriado de 4 de julho, que é nesta sexta-feira. Pode romper também, pode ser que não seja até sexta, que vai para a semana que vem, mas vai passar. Tony Volpon, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Lhe desejo uma ótima semana, uma boa segunda-feira. Um abraço. Agradecido.